que era assim, bem simples, mas que Deus não colocaria no nosso coração um sonho que não fosse possível de ser realizado. Deus não te colocaria uma imagem de uma vida próspera, saudável, de um trabalho, de você bem, se isso não fosse possível de ser alcançado. E Ele não nos tira da fornalha, Ele passa junto. Bem-vindo a mais um TronoCast Podcast. E nesse mês nós estamos fazendo um mês especial sobre o feminino. Vamos começar hoje com uma convidada. Nana, está comigo hoje. Conta aí um pouquinho sobre a nossa convidada. Olá, a nossa convidada de hoje ela é muito especial. Ela é uma referência para várias mulheres, é um exemplo. E ela ficou sabendo, ali nos bastidores, que eu fui aluna dela. Eu fiz um curso com ela, o Poder em Comum, que começou ali o meu processo de transformação. Ela... Oh, que lindo. Posso falar, amiga? Pode, conta aí. Roberta Pugsley. A gente treinou. A gente treinou, gente, porque, né, conseguimos. Sim! Bem-vinda, Roberta. Conta um pouquinho pra gente da tua história. Quem é a Roberta? Eu tô bem feliz de estar aqui com vocês, de participar do TronoCast. Achei muito especial a forma como vocês têm conduzido esse trabalho. E para mim, eu desejo de todo o coração que aquilo que for compartilhado aqui chegue verdadeiramente no coração de mulheres e suas famílias, porque acaba que é esse o meu trabalho também. Sim. Então, hoje, eu sou mãe da Isabela, sou esposa do Maicon, sou líder de uma comunidade de mulheres que chama W2W Clube. Sou uma filha preferida de Jesus. Que lindo isso! Sabe a sua verdadeira identidade. Eu falo isso, aí as pessoas me olham assim, eu falo, gente, mas você também é? Eu ia falar isso agora, eu também me acho a preferidinha dele. Então, essa sou eu hoje. Que lindo, né? E como é que começou essa história, essa caminhada com as mulheres? A caminhada com as mulheres, eu morei muito tempo com a minha mãe e com a minha irmã, né? Os meus pais se separaram quando eu tinha 8 anos, a minha irmã tinha 3, e nós fomos sempre nós 3, eu, minha irmã e minha mãe. E eu sou de uma família de mais 6 tias de um lado, mais 2 de outro. Muitas minhas mulheres. Avós, muitas primas, em sua grande maioria mulheres. Mas o projeto com mulheres, ele, na verdade, comecei a trabalhar com 16 anos. Trabalhei num escritório de cobrança de banco tradicional, com telemarketing. Sim. Com 16 anos eu comecei lá, depois eu trabalhei 4 anos no shopping, numa loja que servia mulheres, então um público feminino, um público super exigente. Eu trabalhei ali durante 4 anos com uma equipe de 20 mulheres. Eu tinha, amigas mulheres ali, que são minhas amigas até hoje, mas ali para mim foi uma grande escola de excelência, porque nesse lugar eu aprendi... No primeiro lugar que eu trabalhei, talvez eu tenha aprendido sobre trabalho duro, sobre meta e, produtividade, processo e tal. No segundo lugar que eu trabalhei, eu aprendi sobre excelência e sobre servir pessoas que eram altamente exigentes. Ali eu trabalhei durante 4 anos, até que eu fiquei grávida da minha filha. E ficou inviável eu voltar para o mercado de trabalho convencional. Nisso eu fiquei 5 anos ou um pouco mais como dona de casa e esposa. E mãe. E mãe, de novo. E mãe. De manhã, de tarde, de noite. E um pouquinho esposa e mãe. E muito mãe. E muito mãe. E nesse tempo, eu pedia muito, muito a Deus. Eu me lembro de vários momentos, e eu tenho isso escrito várias vezes, assim, para que a minha vida um dia fosse usada. Porque eu sabia que eu não queria ser dona de casa. Eu sentia que aquele ali não era o meu lugar, eu não me entendia muito ali com o fogão, com as coisas, fazia tudo por obrigação, mas não tinha, assim, nossa, que bom que eu tô fazendo isso. E eu dizia, Deus, o dia que o Senhor tiver a oportunidade de usar a minha vida, eu quero. Não sabia o que era, ser usada nem nada, mas era a minha forma de pedir
eu queria ser útil. Esse Sim, era meu desejo. Era sentir que a minha vida era importante. sim. Porque ali eu sentia que não era. E aí tinha um relacionamento muito turbulento também. E uma vida que já era turbulenta já antes. E aí, quando foi 2015, eu ainda não sabia o que era. Mas chegou pra mim uma profecia, chegou uma promessa de que eu trabalharia com mulheres. E naquele momento não fez muito sentido. Não, Como é que foi essa experiência, Rô? Para tudo e conta como é que foi que chegou essa promessa pra ti. Que tu nem sabia que era promessa. eu não sabia. Desde muito pequena, eu frequentei a igreja de vocês, né? E os... Não é retiro que fala, né? É retiro que fala. Sim, retiro de jovens. Acampamento também. era a Uhum. palavra. Sim. Eu ia nos acampamentos e eu ia na escolinha. Aquela igreja ali ainda era de madeira quando eu era... Olha que legal. Era dos fundos. Eu já vi fotos. Não cheguei nessa época, mas Eu sou já vi desse fotos. eu sou desse tempo aí. E, então, eu sempre tive... sabia quem era Deus, sabia quem era Jesus, sabia, mas não tinha relacionamento, intimidade, nada. E não tinha isso em casa também. Uhum. Comecei a ter isso de mais intenso quando eu casei, através da vida da minha avó, que ministrou muito sobre minha vida. Os primeiros 4 anos ali do meu casamento, quando eu me tornei mãe, ela foi a pessoa que orava comigo de manhã, meio-dia, de tarde, que sempre declarava um monte de coisa boa sobre Que é a minha nossa vida. maravilhosa Dona Claudete. Eu ia Né? pedir uma pausa pra falar. Eu falo nossa, porque eu também Sim, eu também. Eu roubei ela pra mim, né? Ela é minha também, ó, Dona Claudete, a gente ama a senhora, ela é maravilhosa, eu digo que ela exala Jesus por onde ela passa. Verdade. Eu falo que se tem alguém que eu olho a vida e ela é ela é a palavra que é parecida com Jesus, é ela que vive assim, né, o que Ela é a própria Bíblia falada, ela né? é. E ela eu sempre pedia pra ela orar por mim, porque eu falava, vó, a senhora tem o WhatsApp de Deus? Então a senhora manda, Olha. porque eu achava que eu tinha que Referência total. sempre através dela, né? Uhum. E então foi muito através dela, assim, que eu fui. Eu sempre tive, assim, conhecimento, mas não relacionamento, não intimidade. Então, ela sempre orou comigo, sempre, 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 sempre. Eu sempre vi. E quando foi 2015, eu estava numa outra igreja. Eu fui a convite da minha irmã e do meu cunhado. E aí, eu entrei no segundo domingo. Foi o primeiro domingo, segundo domingo, eu entrei. E tinham muitas pessoas. E aí veio um pastor na minha direção. O meu pastor que eu amo. Que ele hoje ele ministra na Itália. E ele, tudo escuro, assim, ele parou na minha frente e falou: através da tua vida, muitas mulheres vão se levantar. Uau. E eu... Como assim? É impossível, né? Não tinha como. Falei, não tem como. Não, e lembrando que Não tem como. naquela época ninguém te conhecia mesmo, Não, né? eu era dona de casa, anônima totalmente. Aqui orava lá na cozinha. Aqui eu orava na cozinha. Eu era conhecida por alguém, né? Legal, amei. Mas anônima. E não tinha como. Não tinha como. E aí eu olhei pro lado, minha irmã tava do meu lado e ela me olhou e a gente ficou assim... E agora? Não sei quem são essas mulheres, não sei o que é isso. Não. A própria igreja que foi a que eu frequentei a vida inteira, quando, né, pequena, adolescente e tal, nunca vi, assim, profecia, né? Sim, Nada, não tinha, é tudo muito mais sutil, né? Presbiteriana. E aí eu entrei e falei, gente, que isso? Que loucura. Sim. E aí foi assim. Então, aí anos depois, pouco de tempo depois, as mulheres começaram a aparecer. Que lindo. Na verdade, um ano antes dessa profecia, um ano antes, em 2014, foi quando eu fiz o meu treinamento pela primeira vez. Um treinamento de desenvolvimento pessoal. Eu tinha um desejo muito forte de que a minha vida fosse útil. E aí eu fui buscar um treinamento para isso que prometia uma transformação. Reconhecimento de talento, né? Poder pessoal e tal. E aí eu fui buscar isso. E ali, eu lembro que, nesse momento, eu olhei para uma mulher, ela era minha professora, minha treinadora, ela passou do meu lado e falei, nossa, eu quero ser como ela, quero fazer isso ali que ela faz. E não sabia falar, não sabia nada. Sim. E aí Deus foi me capacitando, me moldando, eu fui, né, fazendo a minha parte, ele como sempre fez a dele. Isso, tu foi aberta, né, Rô, também, porque... Muito.
quando que tu conheceu Jesus, então? Essa figura diferente que fez essa diferença na tua vida? Quando... Teve um período da minha vida, assim, que foi extremamente difícil. Assim, turbulento mesmo. E como eu não conseguia dormir várias noites, assim, eu passava algumas noites com ele. E aí, sempre em oração, escrevendo, e eu tenho isso tudo documentado. Tenho tudo Que isso maravilhoso escrito. isso, né? Fica a dica, né? Como é importante, né? A gente orar especificamente, Sim. né? E aí eu... E registrar, né? Porque ela vai ter sempre ali, vai Sim, passar depois ela pra consegue filha, saber né? exatamente. os primeiros registros que eu tenho tem 10 anos. Que lindo. Olha, que lindo. E eram noites de muita dor, assim mesmo. E aí eu escrevia e pedia. E ali eu ainda também não sabia o que era ter relacionamento, intimidade, não sabia. Eu só sabia que Deus existia, que Ele podia me ajudar e é isso. E recorria a ele. Sempre. Cada noite. Sempre. E aí, em 2015 aconteceu isso. Frequentei a igreja. Recebeu a promessa. Recebi promessa, mas entrava na igreja, saía da igreja, entrava na igreja, saía da igreja. Entrava aqui, saía aqui, né? Não tinha compromisso. Não tinha compromisso. E não sabia também da responsabilidade. Eu sempre, na verdade, assim, eu sempre tive, nos últimos 5 anos, um lugar de liderança. E esse lugar, ele exige de nós uma postura que exige de nós, né, um bom exemplo. E isso eu sempre cuidei. Aí eu me lembro que em 2019, eu acho, eu tava num treinamento lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró. Tipo, era muito longe. Bem longe. E aí uma mulher veio atrás de mim e falou assim: obrigada por apresentar Deus de uma forma tão sutil para essas mulheres. Porque eu não falava, não mencionava a palavra, mas os princípios estavam todos ali. Todos. Que lindo. Então, esses treinamentos que tu estavas participando até então, eram treinamentos de carreira, de busca de propósito? Isso. Entendi. Era isso. Era voltado mais pro profissional mesmo. Mas ela já estava Pessoal e seguindo ali, profissional. né? A dona Claudete. Ela é uma referência. Ela é uma referência. Com certeza. E aí foi Deus estava sempre, sempre, sempre presente. Nesses momentos difíceis ainda mais, né? Mas encontro com Jesus mesmo, assim, teve um momento especial, mas tiveram alguns, na verdade, né? Mas teve um especial. No meu aniversário, em 2019, eu vi uma imagem de uma mulher que eu admirava muito. Ela era uma líder, uma empreendedora que tinha muito resultado. E eu falei, nossa, eu amava ela demais, assim. E eu vi uma imagem dela no Rio Jordão, em Israel. E aí eu falei, nossa, eu quero muito viver isso. Eu quero viver isso. E aí veio a pandemia, 2020, 2021, 2022. Rolou. Essa viagem foi desmarcada 4 vezes, passaram-se 2 anos. E eu tinha certeza que eu ia viver aquela imagem. E aí eu vivi. Em 2022, ano passado, em fevereiro, fui pra lá. E aí fui batizada no Rio Jordão. Uau. E aí tive um encontro com Jesus no quarto. Ai, que Eu falei, que na verdade, o que acontecia, né? Nessa viagem, todo mundo contava uma experiência sobrenatural. Desde o primeiro dia. Eu sentava no café, nossa, Deus falou comigo, não sei o que, sonho. Acontecimentos assim. que estavam ocorrendo lá. Lá. Uhum. E eu falava assim, nossa, Deus, assim, ó, eu tô amando tudo isso aqui, tá? Tô amando, tá incrível, tá perfeito. O Senhor preparou um dia lindo, eu tô achando tudo sensacional. Mas, dia 2, pensei, vai ser hoje, né? Vai ser na hora do batismo, na hora do rio. Não. Aí as pessoas vinham, nossa, eu tive uma experiência sobrenatural, não sei o quê. Aí, terceiro dia, sentava no café, sentava numa mesa no café, em outra no jantar, e experiências sobrenaturais acontecendo. E eu... nada. Chegou no quarto dia, eu falei, Senhor, olha Esquece só, de mim. todo mundo teve uma experiência sobrenatural aqui e eu queria ter uma também. E aí, naquele dia à noite, eu tive uma experiência com Deus no quarto. Que E no dia lindo. seguinte, no Jardim do Túmulo também. Foi quando... Tem uma palavra que é o meu versículo preferido da Bíblia, que é João 10:10. O diabo vem para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
E quando eu estava num treinamento em 2017, eu falei que esse era meu versículo preferido. E o objetivo do treinamento era que nós fôssemos 10 em todas as áreas da nossa vida. E aí o professor começou a falar 10. E aí eu falei... Deus falou comigo aqui. 10 é a palavra da minha vida e tal. E aí todo mundo ficou me olhando assim, que era um treinamento que não tinha nada a ver, né? E ali pra frente E aí, quando eu tava em Israel no último dia da viagem, João 10:10 apareceu pra mim num livro que um senhor passou entregando, assim. Era um presente. E aí eu falei, não, obrigada. Ele falou, não, é um presente pra você. Daí quando eu abri, tava em João 10:10. Aí eu falei... Recebo. Sou a filha preferida. Mesmo. Entendi por que é a preferida. Entendi. Aí que uma pessoa me perguntou, né? Como é que tá a viagem? Eu falei, nossa, eu tô me sentindo a filha favorita de Jesus, que tá muito bom. E ali, foi dali pra frente que eu acho que ali pra frente, a minha responsabilidade aumentou. A minha consciência aumentou, o meu compromisso aumentou, na verdade. Porque eu sempre fui temente, mas eu não me preocupava em ser uma boa propaganda de Jesus. Assim, tinha um P lá e um K, sabe? E era assim. Como é interessante isso, né? Porque tu falou que tu via Jesus na tua avó. Muito. Né? E ao mesmo tempo não tinha dado esse start de o quanto isso é importante, né? Mas foi assim que ele se apresentou para ti, né? Há quanto tempo? Há muito tempo. Então, há 22 anos. Que lindo, né? Que lindo isso. É verdade. Sem saber, tu já vivia, ele já te moldava, já te encaminhava. Ela já conversava com ele, então, ela já pedia para ele, né? Ela só não Foi. tinha relacionamento no sentido de todo dia estar sabendo quem é Jesus mesmo, porque ela tinha contato, ela sabia quem ela buscar. já buscava, né? Ela já recorria a ele, né? Isso sempre, é muito lindo também. Sempre. Isso é muito lindo. Rô, conta um pouquinho pra gente, até para as mulheres que estão nos ouvindo, como é que foi esse período turbulento na tua casa? Não precisa entrar em detalhes, mas para que as mulheres entendam quem é a Rô hoje, com a propriedade que ela fala. Ai, Deus. que eu posso falar, né, sobre isso? Era ruim, de verdade. Era a Rô que recorria lá, que já Na ia... verdade, né? eu era... Acaba que... Eu era uma vítima, sabe? E aí, eu acho que, às vezes... Eu lembro que eu me lamentava tanto e era tão difícil. Era verdadeiramente, né? Eu sentia, assim, que... Tipo, a minha irmã e minha mãe tinham pena de mim. E eu pensava, assim, que nunca ia terminar aquilo, sabe? Aquele... Era... Enfim. Era isso, assim. Elas tinham pena, eu era vítima, de repente eu comecei a vestir aquela... De que eu era uma vítima mesmo. E aí as vítimas, elas são perigosas às vezes, né? Era quase como se eu era viciada em lamentar, em reclamar e assim, atrair essa coisa de, tadinha, né? E acaba que vítima recebe um pouco de atenção, de amor, sei lá o que é. E aí eu era uma vítima. Então, nos dois sentidos. Eu estava vítima de uma situação e eu me comportava como uma vítima também. Mas eu busquei muito, assim, tratamento, né? Tratamento terapêutico, tratamento de treinamento. Eu não me conformo. Eu não vou ser vítima para sempre. Só que teve um dia, assim, alguns dias que eu comecei a me escutar. A escutar o que eu falava. Eu falava, eu não aguento mais contar essa história. Eu não quero ser essa pessoa que eu não aguento mais contar essa história. Ficar nesse lugar. Ficar nesse lugar e contar essa história. E aí eu me apeguei no trabalho. E o meu trabalho foi o meu melhor amigo, assim. Porque ele me deu vida, sabe? De um projeto, algo para eu me dedicar, para eu tirar os olhos do problema, para eu me sentir útil. E um dia Deus falou para mim, enquanto você cuidar das pessoas, eu vou cuidar da tua dor. E cuidou. E tratou mesmo.
E a minha vida sempre foi dedicada a servir pessoas mesmo. Hoje eu trabalho numa comunidade, numa liderança de mulheres, né? Uma comunidade de empreendedorismo, mentoria para mulheres, treinamentos para mulheres. Eu faço imersões presenciais para mulheres, o treinamento Poder em Comum. Foram 9 turmas. Eu e minha sócia, ela foi um elemento extremamente importante nessa jornada. Desde que ela chegou, nós duas precisávamos daquele trabalho, daquele projeto, daquele propósito para... As duas precisavam sair de um lugar, sabe? E aí teve muita força para o projeto crescer e alcançar tanta gente, assim, porque é muito verdade. Então, foram muitas mulheres que foram impulsionadas, encorajadas, transformadas de todas as maneiras, assim. Mas a minha ferramenta principal no início era o empreendedorismo. Porque ele era uma solução. Para mim foi uma solução de sair do problema. E aí... E aí deu start. E aí foi isso. Que lindo. Que lindo, né? Nossa, né? Que lindo. Mas era uma Tu comentou aqui com a gente, né? A gente fez uma roda de conversa antes da gente começar. E aí surgiu levar essas vivências... essa busca por propósito para outras mulheres. Quando eu acho que a nossa obrigação, quando a gente vence, sobe um degrau, e eu sempre fiz isso. Se eu tivesse subido um degrau, eu já ajudava pessoas que não tinham subido nenhum ainda. Se eu subisse 2, eu ajudava quem estava no primeiro e no de trás. E então, conforme eu fui me melhorando em diversos sentidos, assim, Deus vai trabalhando, né? Capacitando, moldando. Então, as mulheres foram se encorajando para falar, para ganhar dinheiro, para ocupar lugares, para, sabe, se tornarem mães melhores, filhas melhores, esposas melhores. Eu fui sendo o próprio produto. Isso, Pessoal, então, fala assim, por isso que eu perguntei, porque tu comentou, né, que durante o processo tu já estava com a empresa, tu já estava ministrando e tu ainda não tinha passado por todo o processo da dor, né? Não, e no começo era mais desafiador ainda, porque o inimigo trabalhou, né? Ele se levanta. Pra desistir, assim. Quem sou eu, né? Porque olha só que rolo, que bagunça aqui. Sim. E no começo foi difícil, assim, mas eu acreditava muito. E hoje eu já não acho mais que o mérito é meu, né? Sim. Hoje eu já não recebo mais o mérito do mas Deus é tão lindo nisso, né? Eu já compartilhei também, quando eu recebi o chamado, foi ano passado, né? Que eu também resolvi, né? Porque como eu tenho a minha pequena tem síndrome de Down, e a gente ficou sabendo durante a gestação. Então, eu já me preparei. Quando ela nascer, eu vou ficar um tempo. Eu imaginava que eu ia ficar 2 anos. Ela vai fazer 5, né? E eu ainda não voltei para o mercado de trabalho. Mas aí, o ano passado, eu estava pensando, ela já está maiorzinha, vou voltar, né? E aí, Deus foi muito claro comigo, assim, tu trabalha para mim. E aí, aquilo, eu falei assim, tá, mas como, né? Tá, eu sou líder do ministério na igreja e trabalho com uma rede de mulheres também na nossa igreja. Mas eu pensava, tá, mas é isso? E eu sentia, não é isso, né? Enfim. E aí abri grupos de discipulado de mulheres lá em casa. E foi muito lindo, assim, foi muito Deus, porque eu comecei a ministrar para pessoas que eu pensava assim, quem sou eu para falar de Jesus para essas pessoas que já conhecem, já leram a Bíblia 3, 4, 5, 10 vezes, né, ao longo da vida. E aí Deus falou exatamente isso, tipo, não é tu. Tu só vai dizer sim. E eu disse sim e fui, sabe? Mas foi muito lindo, assim, e ainda né? Porque eu faço grupo semanal às quartas e quinzenal às quintas. E a gente pôde participar de milagres. Deus permitiu que milagres acontecessem ali no grupo, a gente orando, né? A gente já até testemunhou aqui também.
A transformação mesmo. Transformação de mulheres, vidas, famílias. Aí agora os nossos maridos montaram um grupo de discipulado de homens, vários maridos delas que já começaram o ano passado, agora estão. É lindo quando a gente diz sim mesmo, sem a gente ser capaz de nada. É isso, né? De nada. Eu acho que a gente nunca se sente capaz mesmo, né? Como a Rô estava falando naquela hora ali, né? A gente, para ser boa, para ser capaz, a gente tem que ir melhorando cada dia, né? Porque eu olho para a Rô como uma referência, mas ela não nasceu pronta do jeito que ela tá, né? Foi conquistado cada dia um pouquinho mais, né? E é isso que eu também sinto para mim, porque eu falei para ela, não me sinto capaz de estar aqui, né? Aqui nessa posição. Mas eu creio que eu entrego para Deus e eu vou me colocando à disposição dele, aceitando e fazendo, e o negócio vai melhorando, né? Tu tá passando por esse processo também, né, amiga? É muito lindo, assim, né? Eu até, eu tô participando, a Rô ainda não comentou, mas tô participando de uma live que ela faz, que é Mulheres 1010. E ela fala disso também, sabe? Sim. E aí ela tá encorajando as mulheres, vocês também precisam falar de Deus, né? Aí uma moça que tá com ela junto, né, na oração ali, ela falou, daqui eu vou levantar, Deus tá me falando que vai levantar mulheres que vão falar de mim. Ai, Deus, eu me levanto. E aí eu comecei até no Instagram, já fiz um vídeo depois que a avó faleceu, que faz 3 semanas tá fazendo. Eu tô fazendo um vídeo a cada semana para me expor mais, para falar daquilo que Deus tem feito na minha vida, porque a gente sempre tem que compartilhar, né? É que eu sempre me achei assim, quem sou eu para ficar falando, né? O objetivo do nosso podcast foi isso, né? Desde o princípio, assim. Compartilhar o que Deus tem feito no nosso meio, que é o que tu falou, às vezes fica lá no teu quartinho, só na tua conversa, só no teu caderninho, ou às vezes a gente nem anota, a gente ora, pede alguma coisa específica e logo ali na frente acontece, a gente não lembra que pediu, não lembra que foi Deus que fez, não lembra que Deus trabalhou. E aqui não tem como deixar de lembrar. Não tem. Né? E aí vai ficar registrado, né? Eu falei pra Nana que hoje completa 48 dias que eu faço as lives todos os dias. Todos os dias às 10h10. E eu iniciei esse propósito, na verdade, era todas as vezes que eu vou fazer uma entrega importante, eu faço um propósito pessoal de jejum e oração. Só que é sempre no secreto. Uhum. E aí, essa última vez, eu comecei a ler e era muito simples. Eu peguei o devocional de toda mulher e falei, todas as noites às 10h10, eu vou ler uma história de uma mulher da Bíblia. Quem quiser ligar, eu vou ligar a live, a gente vai tomar um chazinho juntas e eu vou só ler o devocional. E é só isso. E aí eu perguntava, quem não conhece Ruth? Quem não conhece Raquel? Quem nunca ouviu falar sobre Joquebede? E aí era muita gente. E aí eu pensei, opa. Então, às vezes, eu me sentia tão incapaz de fazer aquilo ali. E eu falei isso. Eu falei, por mais que eu esteja sempre no microfone, por mais que eu faça live sempre, eu não tenho problema nenhum em entrar numa aula, problema nenhum em entregar mentoria, problema nenhum em fazer uma palestra. Mas ali era diferente. Ali era diferente. E eu senti que eu tinha sido resetada naquela hora. Falei, tudo que eu sei, tudo que eu já fiz, não importa agora. E foi assim que eu me senti no primeiro dia. Falei, olha, gente, eu sou um bebezinho na fé. Eu não sou... Eu vou ler só. E da onde eu sei, porque é o que eu tenho. E aí, quando foi o segundo, terceiro dia, minha irmã entrou. E a minha irmã tem sido muito usada por Deus. Muito. Minha irmã mais nova. Ela é 5 anos mais nova que eu. E ela tem sido muito usada. E aí ela entrou e falou... Para de falar que a tua oração não é bonita, ou não é certa, ou não é isso, não é aquilo. Deixa, né, Deus olha para o nosso coração e não para a qualidade, para a beleza da nossa oração. Naquele dia, eu falei, não, tudo bem. Além de ler o devocional, eu vou orar com essas mulheres também. E aí eu primeiro fiz por escrito, e aí eu lia a oração em voz alta. Depois eu fui melhorando e eu falei para a Nana, eu falei,
no 10º dia eu era outra, Roberta. No 20º dia eu era outra. No 30º dia outra. No 40, outra. E agora vai bater 50 dias de lives todos os dias. Sim. E todo dia ele tem preparado algo especial. E quando eu entro, todos os dias quando eu entro, eu falo, Senhor, eu quero te pedir 4 coisas. A primeira é que o Senhor entre aqui comigo. Porque se não entrar, não tem por que fazer. A segunda é que o Senhor tire todo o orgulho do meu coração. E aí eu falei publicamente assim, ó, é isso que Deus está tratando em mim. A terceira é que o Senhor também tire a falta de perdão do meu coração e do coração dessas mulheres que estão aqui também. E por último, que eu seja uma boa propaganda de Jesus. Porque às vezes nós somos a única Bíblia que as pessoas vão ler. Sim. E aí, se você calar o que você sabe, o que Deus tem feito, a gente está impedindo outras pessoas de conhecer o amor dele, porque, não sei falar bem, ou não sou capacitada e tal. E aí eu comecei a ver o que estava acontecendo ali. Porque fiz muitos cursos, eu investi muito pesado na minha capacitação profissional, muito mesmo. Mas não teve nada que transformou minha vida mais do que a palavra. Não teve. E aí eu falei, como que eu vou esconder isso? Né? E eu escondi por muito tempo, não esconder. Sim, mas não vou incomodar ninguém, né? Porque não queria invadir com a tua fé. Existe uma resistência, né? Com os crentes. Mas existe uma resistência. E aí eu demorei muito pra começar a falar mesmo. E agora foi. Não, agora amiga, foi. Quando eu tô assistindo as lives dela, não peguei da primeira, acho que eu peguei na metade, assim. Quando a Rô falou assim, ó, que eu tenho dificuldades. Não, a Rô não tem dificuldade de falar, né? Olha aí, Rô. Ai, não, a Rô não tem, né? E aí, quando ela falou assim, gente, super me identifiquei, sabe? E ela assim, gente, mas é que a gente precisa compartilhar aquilo que Deus tá fazendo nas nossas vidas, né? E eu sempre achei assim, mas tem tanta gente pra compartilhar, né? Mas é isso, Deus quer, porque em alguém vai tocar, para alguém aquilo vai fazer sentido, né? Com certeza, e é isso. E o testemunho, ele é muito mais forte do que qualquer outra ministração sem vivência, né? E aí tu ir lá e dizer que tu estás fazendo aquilo por obediência, mas tu não sabe como tu estás ali, é muito lindo, mais forte, claro, com certeza. E aí a gente vê Deus em tudo, né? Consegue experimentar o poder de Deus nessa fraqueza, né? Sim, aparece. É visível. Deus, visível. Eu tenho pouco. Mas é isso aí. É isso aí. Vamos trabalhar com esse pouco. É o que temos, né? Mas Deus capacita, o Espírito Santo está contigo, né? Quando tu diz sim. E o que tu diria, Rô, para as mulheres que estão com alguma dificuldade agora? Que dicas tu daria para as mulheres que, enfim, que estão lá pedindo para Deus na sua cozinha, como tu, um propósito, uma vez eu ouvi algo que era assim, bem simples, mas que Deus não colocaria no nosso coração um sonho que não fosse possível de ser realizado. Deus não te colocaria uma imagem de uma vida próspera, saudável, de um trabalho, de você bem, se isso não fosse possível de ser alcançado. E ele não nos tira da fornalha, ele passa junto. Lindo. Então, às vezes a gente pede assim, Deus, me tira disso aqui, me tira disso aqui. Ele não tira, ele tá ali junto e a gente às vezes sai dessa fornalha, né, sem cheiro de fogo, sem tá queimado. E foi isso que eu senti que aconteceu comigo, assim. Então, eu acho que a forma como ele faz, né, de eu olhar para trás e ver que não tinha assim saúde emocional, equipe, clientes, reconhecimento, oportunidade, sabe? Paz, não tinha. E às vezes quanto mais difícil é o que a gente passa, maior é o testemunho que a gente pode dar, né? Quando eu estava em Israel, teve uma passagem no Getsemane que me tocou bastante, porque lá a gente tem as ministrações e tal, né? E aí tinha uma que dizia assim, a uva, quando ela passa por um processo,
ela vira vinho. E a uva, ela é muito baratinha. Você compra fácil uma uva. O vinho, ele é mais caro. E dependendo do processo que ele passou, Se torna mais caro ele é ainda. mais caro ainda. E ele é mais, né? Quanto maior é a história. Raro, ele é mais... Quanto maior é a história que você tem para contar sobre ele, de onde aquela uva foi colhida, de como foi aquele processo, mais valioso ele é. Então, a uva, ela é um vinho sem processo e ela tem um prazo de validade muito curto. E aí, quando ela passa pelo processo, ela fica valiosa. Assim com a azeitona também, né? Sim, assim com o azeite. Com o azeite. Então, prazo de validade curto, pouco valor, de repente passa pelo processo e aí fica valioso. E quanto maior é o processo, mais valioso ele é. E aí eu pensei, nossa, então nós somos assim também, né? Quanto maior é o processo, mais valiosas nós vamos nos tornando, porque aí você tem algo a falar sobre família, tem algo, porque se tiver, eu vou falar sobre família. Falar sobre reconhecimento profissional, sobre, sabe, sobre realinhamento das emoções, seja o que for. Eu posso olhar para uma mulher hoje e dizer, eu já estive nesse lugar, eu sei que é difícil, mas vai passar. E Deus é bom, e Deus é fiel, né, e tem um monte de promessa aqui para você que são verdadeiras. E eu acreditei, eu me apeguei em algumas delas, especialmente em João 10:10. E é isso. Então, eu acho que quando nós estamos passando pelo processo, seja ele qual for, que essa mulher está passando, ela está sendo capacitada por Deus para trabalhar nesse... Se ela quiser, né? Sim, se ela tem que quiser. aceitar. Se ela quiser, porque eu quis, né? Sim, Também tem que ter o sim, querer. né? Porque tem gente, Tem que às ter o vezes, que sim. fica ali Às a vezes vai vida querer ficar a inteira. vida inteira naquele papel de vítima que tu podia ter ficado, né? Um dia eu me escutei e eu pensei, eu não quero contar essa história. Eu não quero ser lembrada como, ai, tadinha, né? Tadinha, né? Que vida difícil. Não era essa história que eu queria contar. Então, eu escolhi sair. Escolhi, né? Pedir pra ser curada. Porque... Curada para curar. A gente foi Jesus tá ali. A gente foi no congresso ano passado do Diante do Trono para mulheres em BH e ele tinha o tema pérolas e eles falaram exatamente sobre isso, assim, sobre as pérolas mais comuns, né, que a mulher deveria produzir. Por que deveria? Eles até explicaram sabiamente no congresso, né, o processo da pérola, que algumas ostras preferem não produzir a pérola e aí ela corre o risco de morrer porque enche de areia e pode morrer. Mas o processo é doloroso da produção da pérola, que é exatamente o que tu falou agora, né? A mesma coisa. Depois é valioso, né? Mas era só uma areia que entrou dentro da casquinha ali da ostra, né? Mas eles explicaram, né, que, enfim, eles abordaram 9 temas, né, desde casamento, filiação, né, às vezes tem um problema com o pai, aí já tem problema na identidade dessa mulher, aí casamento, né, que pode dar algum problema e a pessoa pode ficar naquela dor, a morte de um ente querido, a morte de um filho, enfim, vários processos. Depois, quando a gente é mais velha, a morte dos pais, mais uma pérola. E a que não produz, a que evita produzir essa pérola, fica naquela dor e a gente para naquele momento de vida, né? E tu escolheu produzir a tua pérola. Escolhi. Né? E a tua pérola é linda. E eu acho que toda mulher pode escolher. Tudo, independente, assim. Esse vem sendo o nosso trabalho, né? Esse vem sendo na nossa empresa. É uma empresa que serve a Deus hoje, claramente, né? Isso é explícito hoje. A minha sócia teve um encontro lindo com Jesus também. Que lindo isso. E foi os caminhos que ele fez, assim, foi muito especial. Então, hoje, claramente, ele faz parte do projeto. Tudo mudou. E o próprio slogan da empresa é Mulheres Melhores para o Mundo. A gente sabe que a gente entrega, porque nós nos tornamos primeiro e eu não tenho problema nenhum em dizer assim, eu tenho dificuldade disso ou daquilo, né? Já passei isso ou aquilo, porque
acho que toda mulher tem que saber. Sim. Que se ela tá num lugar que tá incomodando, ela pode fazer algo de mão dada. De mão dada com Sempre com ele, claro. Deus. E Juntinho ela dele. pode fazer. E Ela Deus pode não fazer. permite que a gente passe por nada sem um propósito, né? Isso é muito importante. Eu vivi isso e vivo ainda, depois do meu podcast sobre a síndrome de Down. Algumas pessoas me procuraram e estão nesse processo de entender por que eu, por que a minha família, né? E a gente não tem o porquê. E a gente caminha igual, né? E isso é muito lindo quando a gente realmente entende que a gente pode não saber o porquê, a gente pode não, mas tem um porquê, né? Eu hoje ainda compartilhei com uma mulher que me procurou e eu falei assim, Deus não erra. Então, quando a gente realmente vive isso, é real, né? Não é uma coisa distante, não é um Deus longe, um Deus distante que eu vou recorrer de vez em quando eu estou com um problema e tal. Não, é vivo, é diário, né? A gente estava falando sobre isso, né? E ele não erra. Então, quando a gente tem essa verdade, a gente vai passar e a gente vai produzir a pérola que tiver que produzir. Mas a gente vai sair daquele lugar, né? E a tua pérola, de novo, a tua pérola é muito linda. Então, a gente quer ouvir um pouquinho da tua empresa. Fala o nome, fala aí, convida as mulheres para a próxima live das 10h10. É daqui a pouco. Daqui a pouco A nossa empresa fez 5 anos, Uhum. agora, no mês de julho. Começamos em 2018, um projeto muito pequenininho para mulheres. E que no mês seguinte, ele foi 5 vezes maior. Nós éramos 30, no mês seguinte 150. Ali a gente percebeu que as mulheres precisavam desse lugar de comunhão, esse lugar de conexão, esse lugar para estar junto, porque muitas empreendiam sozinhas. Uhum. Cada uma tinha os seus negócios, assim, né? Uma fotógrafa, outra maquiadora, outra arquiteta, dentista, mas muitas empreendendo sozinhas, esteticistas, todas as profissões, salão de beleza, tudo. Nutricionistas, todas. E inicialmente era um projeto que era para trazer clientes para mim e clientes para minha sócia. Uhum. E ali a gente viu que era um negócio colocar aquelas mulheres juntas naquele lugar. E aí começou algo totalmente novo, um movimento totalmente novo. A gente não tinha referência, não tinha no que se basear, fazer igual, parecido, nada. A gente foi tateando, assim, e aí essas mulheres foram aparecendo. E o projeto foi crescendo. O Poder em Comum que a Nana fez, ele teve 9 edições, foram 9 turmas, foram 3.000 mulheres alcançadas nesse projeto. Cursos online, Rô? Cursos online. Acordava às 6 e 8 da manhã. Todos os dias, durante 30 e tantos dias, né? É. Todos os dias pela manhã. Foi muito legal. E isso antes da pandemia, né? Então, imagina... Durante. Isso, eu digo, mas a empresa começou antes. Então, a empresa começou antes, mas nós imagina- éramos só eventos presenciais. Ah, E aí a entendi. pandemia acelerou muito. Quando a pandemia chegou, nós tivemos 18 eventos cancelados no mês de março. Era em diversas cidades do Brasil, a gente já tinha projeto, a gente já Sim. tinha mulheres que a gente dividia o lugar de liderança. E aí elas realizavam esses eventos, eles foram cancelados nesse primeiro mês, a gente precisou de uma solução do céu. Do céu, do céu. E aí vieram esses treinamentos à comunidade de empreendedorismo e hoje mais de 30.000 mulheres já passaram por nós, pelos nossos treinamentos, eventos e tal. Então... O legal, assim, que dá pra ver verdade, sabe? Porque no treinamento ali que eu fiz do Poder em Comum, não era assim, tipo, só pra encher ali pra, vou passar... Não, era profundo. E ela falou, né, ela não falava ainda de Deus ali, mas falava, porque ela, tipo... A gente tinha que honrar o pai e a mãe, falava vários princípios que estão na Bíblia, só não era assim exposto nitidamente, né? Como é mais agora. Falava de gratidão, de perdão. De perdão. Que lindo. Então, é muito transformador. Sim. Foi muito legal, assim. Fora que te ensina a ter disciplina, porque tu tinha que acordar às 6 e 8. Todos Claro os que dias. ficava gravado, né?
Mas se quisesse participar ao vivo ali, tinha que acordar. Que era mais gostoso, que era né? bem Que mais daí gostoso. tava todo mundo junto ali de manhã, Isso. comentando. Ah, a mulher nem gosta disso. gente. Não, e assim, ó, e elas levam um cafezinho, aí parece que tá todo mundo tomando junto o cafezinho, É verdade. sabe? É muito gostoso. Que lindo, que lindo. É, foi muito legal. Começou ali meu processo. Eu ainda estou no processo, né, gente? Mas ali Todas comecei. nós, amiga. Todas nós estamos, eu todas também tô no nós. processo. A gente quer se parecer mais com Jesus, né? Sim. Então, E aí a gente vai buscando ele mais e mais, né? mais e mais. a E ela cada também dia. sempre compartilhava coisas da Joyce Meyer, que a Joyce Meyer é totalmente Deus, Jesus, todo o tempo, né? Então ela Eu não amo. falava ali nas coisas, mas quem seguia ela, assim, hoje eu tô ouvindo uma palavra da Joyce Meyer, ela colocava muito. Eu sempre falo para as meninas, porque tem o aplicativo também, Meu né? Deus, eu amo. Eu sempre falo para as meninas do grupo de discipulado. Eu amo. Eu fui formada por ela É no mudança YouTube. de vida, né? Exato. A minha escola é ela. É mudança de vida, é mudança A de minha vida. professora master é A ela. professora é ela. Eu lembro das Sério. filhas da Nana falando, eu não aguento mais Joyce Meyer. Mas olha que interessante, Ainda aquela né? tradução que não é nem mais ela. Isso. Aquela mulher falando. Ai, muito bom. Eu amo demais. Ali foi a minha maior escola, todos os dias. Não, e tem uma frase. Até eu me transformar nisso. E tem uma frase que a Joyce Meyer fala, só que a Rô começou a falar dessa frase. E eu assisti a Joyce Meyer e essa frase não tinha percebido, né? Que até comentei contigo, é aonde a mente vai, o homem alcança, Quem né? fala mais isso é minha sócia. Tu segue tua as sócia, duas? eu sigo as Ela duas. fala mais isso. Mas ela comentou depois, Porque então... o livro, Veio de o ti. livro que eu mais amo dela é O Campo de Batalha da Mente, né? Ah, eu e ela também. fala isso, assim, conforme... Já fica aí a dica do livro, né? Fica, é Campo de Batalha da Mente. maravilhoso. Tem para adolescentes também. Para crianças, para adolescentes também. Então, eu tenho um grupo de pequenininhas, né? De 8 a 12. E agora uma amiga nossa, Ellen, sugeriu a gente fazer o próximo Campo de Batalha da Mente das crianças. Nossa. Aham. Mas é que eu Imagina acho se tão... a gente tivesse tido isso Né? lá atrás. Quando eu vejo, às vezes a gente recebe, né? No clube, a gente recebe sócias com 20, 21, 20, eu falo, meu Deus, 17. Chegou uma menina com 16. Ai, eu que falei, nossa, maravilhoso. como eu queria. Isso. Como eu queria. Que coisa linda. Eu como também queria. No grupo, eu sempre falo, né, para as mães que das meninas, são 9 meninas, e a gente faz quinzenal de quartas, né, quartas-feiras, quinzenalmente com elas. E é tão lindo, assim, as dúvidas delas, o clarear, assim, isso aqui fez sentido agora. Pensa no que vai ser essas meninas, né? Eu falo para Nana, Deus trabalha assim, ó, de uma forma tão linda, né? Mas agora a gente pode também ensinar os nossos filhos, né? E Aí, começa em casa e é um grande desafio também, né? É o maior de todos. É um grande desafio. A A nossa tua maior menina tem escola. que idade? A minha tem 12. Ó, já dá para entrar no Adolescência, da team que a gente vai fazer Meu Deus. ano que vem. Ela é uma linda. Então tá, então vamos caminhar para o final. Vamos, Nana, né? tuas considerações finais. Não, eu só queria dizer que sobre essa frase que eu falei, que eu acho que é de grande importância, foi de grande importância para mim, ainda é, né? Mas a importância da gente, que tudo começa no pensamento, né? Então, da gente encher a nossa mente com as verdades de Deus, né? Porque aí a palavra vai nos guiar para o caminho que Ele deseja. Então, colocar na nossa mente tudo que é bom, perfeito e agradável, de acordo com como Ele diz, né? Para que a gente não caia, para que eu, né, especialmente, não caia nas armadilhas que eu não consigo, que não vai dar certo, que quem sou eu, né? Meu Deus, existem tantas pessoas, mas por que eu, né? E aí o inimigo vai, como fez com a Rô, né? Isso. Como fez comigo. E aí ele quer paralisar, né? Mas e que eu tome essa atitude de não ficar paralisada e sair desse lugar. Porque às vezes, acho que vocês falavam também no curso ali, que às vezes a gente se imagina, tipo, é que hoje parece que tá difícil de sair desse lugar. Mas para te se imaginar, tipo, daqui a 10 anos, tu quer continuar nesse lugar? Porque daqui a 10 anos eu posso fazer coisas, né? Mudar esse processo para daqui a 10 anos ser diferente. Sair da caverna, né? É, mas se eu continuo nesse lugar de vítima ou de incapacidade, que eu não consigo e não vai dar certo mesmo, hoje é difícil de eu sair. Mas daqui a 10 anos é mais fácil de eu pensar, nossa, que atitudes eu posso ter hoje para fazer diferente, amanhã mais um pouquinho diferente, que vocês falavam sempre no 1% a mais, né? E Pra o que lá Espírito na Santo frente- capacita, né? Isso é muito real. Quando ocorre a busca, né? Quando a gente busca isso, né? E como pode ser isso, né? Sim. Leitura da palavra, oração, tempo com Deus. Isso é muito importante.
Não sabes como, não sabe da onde, mas só começa. Só começa. Leitura da palavra, tempo com Deus e oração. Esses 3, diariamente, 1%. É isso, né? 2, e assim vai. E a Mas oração... sabe que uma das coisas que não se fala, que não se menciona, né, não é muito comum assim nas igrejas. Não nos ensinam a batalhar, a guerrear de verdade, que existe um inimigo, porque é quase como se não vamos falar dele. Mas ele acorda todos os dias disposto, mesmo sabendo que ele vai perder, ele acorda disposto. E porque ele sabe que nós corremos o risco de balançar e desistir. E esse é o trabalho dele. Então, se a gente não tira os olhos de Deus, não tira os olhos da promessa, e guerreia de verdade, de propósito, com intenção, a nossa vitória é certa e está na palavra. Então, né? Eu olho para todas as mulheres, assim como eu olho para ti, e vejo elas tão grandes, tão cheias de capacidade, assim, e eu não... E assim como um dia, né, o inimigo tentou roubar isso tudo de mim, eu não me conformo, assim, que ele roube isso de ninguém, sabe? E, claro, quanto mais a gente se levanta e maiores agora, né? A própria Joyce fala, novo degrau, novo diabo, né? Subiu um passo, né? Ganhou visibilidade, ou tá fazendo uma obra. A nossa batalha vai ser maior. Mas eu não tiro os olhos da promessa. Nunca. Amém. Não tem nem o que falar depois disso, né? Só lembrar a todos de curtir esse vídeo, compartilhar com as amigas, para que o YouTube entregue para muita gente. Lembrem-se disso, e esse é o objetivo do nosso podcast, TronoCast Podcast, compartilhar o que Deus tem feito com a gente. Roberta, sem palavras. A gente te agradece imensamente por ter dito sim. Não, sim para tudo que Deus tem, e creio que Deus ainda tem muito mais para ti, para tua família. Que Ele derrame muito na vida de vocês. Amém. Que todas as pessoas que venham até aqui se sintam amadas, também acolhidas, tenham algo para compartilhar, que esse podcast alcance a vida de muitas pessoas, de muitas famílias. Amém. Sei que esse trabalho que vocês estão fazendo veio direto do coração de Deus. E eu me sinto muito honrada de fazer parte, tá? Que eu puder fazer pelo TronoCast pra ele chegar longe. Deus abençoe, tá? Obrigada, gente. Bora lá, outubro tá só começando. Lembre-se, são 5 episódios falando do feminino. Obrigada, gente. Até o próximo.